Fala aí, galera, eu soltei e até o diabo tem medo quando eu digo isso, mano. Cara, Deus que me perdoe, mas eu tenho uma teoria. E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra comentar um pouquinho com vocês sobre os recentes ou não tão recentes acontecimentos que tiveram no jogo com relação a banlists. Você já sabe disso, a esse momento a Konami soltou uma publicação dizendo que não teremos banlist agora nesse mês. Fica tranquilo, porque a banlist só vai chegar ali por meados de agosto, tá ligado? Então até o final do mês, os continentais vão rolar tranquilamente, sem a interferência de uma banlist, mesmo com o Infinity Forbidden chegando e trazendo o Fiendsmith pro jogo, que o impacto já é imediato. Caso você não saiba, dá uma olhada nesse vídeo que eu postei aqui em cima. E de que se trata essa teoria, afinal de contas, T? Eu te digo, meus amigos, você se lembra dos acontecimentos que rolaram ultimamente? Bom, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre um plano da Konami, que você pode me acompanhar falando sobre aqui em cima, um plano de unificação dos jogos. Eu acho que esse plano ganha um pouco mais de força e não só isso, na verdade, ele dá um spoiler. Como você espera que seja a banlist TCG? Você pode não saber disso, mas parece que ela já está definida. Talvez não dê para entender muito bem do que eu tô falando, afinal de contas, vozes falam na minha cabeça de todos os lados. Mas eu vou tentar te explicar. Acompanhe comigo porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então vamos lá! Muito bem, meus amigos, então, talvez até de maneira errônea, eu gosto bastante de falar aqui com vocês quando eu venho tratar de banlist sobre periodicidade. Temos certos padrões que devem sim ser levados em considerações e que te dá uma certa previsibilidade. Apesar de que no TCG a gente não tem muito isso, mas tende a não fugir muito da regra. Exceto em vezes como lá em 2016, isso é muito vívido na minha cabeça, porque a banlist tinha saído em agosto de 2016 e só veio sair uma nova banlist lá em março de 2017. Então a Konami passou aí cerca de 8 meses sem dar banlist, o que nem de longe é comum de acontecer, e isso rolou no TCG, acredite você ou não. Mas de um tempo pra cá, sempre tem essa questão desse padrão de levar entre 3 a 4 meses pra sair uma banlist pra gente no TCG. No OCG tudo é muito mais bem definido e muito às claras. Caso você não lembre, a banlist do OCG foram lançadas nos seguintes períodos. A última banlist do ano do OCG foi lançada em dezembro. O vídeo que eu tenho postado aqui no meu canal é em 24 de dezembro de 2023. E aí eles lançam a banlist mais ou menos nesse range para ela ficar vigente no primeiro dia do mês seguinte. No caso, ficou vigente em 1º de janeiro de 2024. Depois disso, uma nova banlist lançou, como não? E eles fizeram essa banlist, o vídeo que eu tenho no meu canal é em 24 de março desse ano, de 2024, ficando vigência em 1º de abril, certo? E aí a última banlist do OCG foi lançada em 23 de junho, ainda desse ano, obviamente, e ficou vigente em 1º de julho. Então a banlist OCG já foi lançada e, pelo padrão, eles são assim, são organizados, você já consegue saber quando que a próxima banlist virá. 3 meses na frente. Então no OCG a próxima banlist vai lançar ali no final de setembro, se você contar os meses pra frente, julho, agosto, setembro, e vai ficar vigente em 1º de outubro, se seguir os moldes. Então foi mais ou menos esses os acontecimentos que rolaram na banlist do OCG. No TCG, por outro lado, é um pouco mais complicado, mas ainda assim dá pra você esperar ter um certo nível de previsibilidade. A nossa última banlist lançada, que foi aquela que soltou o Protoss, o Colossus e tal, ela foi lançada, o vídeo que eu tenho aqui no meu canal é em 13 de abril. Então em 13 de abril foi mais ou menos ali quando teve a banlist que ficou vigente nos próximos dias ali. Eu não me recordo muito bem, mas foi alguma coisa nesses moldes. E antes disso, a banlist lançada foi também em dezembro. Não sei se você recorda, mas a última banlist também foi lançada em dezembro. Se você for contar os meses aí, você vai ter janeiro, fevereiro, março, abril. 4 meses. Teoricamente, a nossa banlist, tendo sido lançada nesse período, em abril, ficaria com maio, junho, julho, agosto. Tá tudo dentro dos conformes. A Konami lançou essa nota só pra acalmar você, mas olha só, tá tudo dentro do padrão, não é mesmo? E, por outro lado, nós temos um outro jogo rolando, que é o Master Duel. Esse, por outro lado, ele tem banlists mensais, sempre é anunciada a banlist ali depois do dia 20 para ficar vigente no começo do mês seguinte, é sempre assim que funciona, beleza? Agora, dado todo esse contexto, o que você quer dizer com isso, T? Pelo amor de Deus, para de ficar falando data, seu filho da puta! Tudo bem, amigo, eu vou te dizer o motivo. Bom, é sabido por vocês, como eu indiquei nesse vídeo aqui em cima, que teve toda aquela questão dos acionistas da Konami reclamando que o jogo do Master Duel, no qual teve investimento por parte deles, não estava convertendo jogadores do Master Duel pro jogo físico. Oh, meu Deus, que absurdo, quem diria, não é mesmo? É óbvio que isso nunca ia acontecer do jeito que o jogo era levado. Porém, há não muito tempo, a Konami tá rushando lançamentos. Tá lançando
cartas de coleções que não fariam muito sentido se você imaginasse a progressão de lançamento das cartas do começo do jogo pra agora. Não faz nenhum sentido a forma com que tá sendo lançadas as cartas, mas eles estão lançando e lançando tudo de uma vez. Se o Snake Eye, quando lançado no OCG e no TCG, por exemplo, foi lançado simplesmente com a Diablo Star, com a Seeker, os Snake Eyes não tinham Snake Eye Pop, não existia Bonfire, ou seja, foi lançado separado. Depois as coisas foram chegando aos poucos, tanto que a GOV, que é a coleção do Snake Eye aqui no TCG, foi lançada em outubro do ano passado, aproximadamente. É a partir dali que começou a existir a Witch, sendo usada em alguns decks de fogo, como o Infernable no TCG, como o Micancos da vida e principalmente no Rescue Ace, mas não tinha Snake Eyes, porque no janeiro desse ano foi lançado o Bonfire pra gente no TCG, e depois na coleção de Phantom Nightmare em fevereiro é que foi lançado o Snake Pop e a Princesinha do Amor. Aí o deck passou a existir. Mas no Master Duel, sim, um mês depois já existia Snake Eye, e o Snake Eye existindo no Master Duel era o Snake Eye inteiro. Eles não picotaram os lançamentos, eles lançaram tudo de uma vez. Então eles vêm rushando esses lançamentos, porque estamos com formatos coexistindo. Eu já comentei isso no outro vídeo aí, mas vamos tentar recapitular. Nós temos diferenças significativas, é claro, de um formato para o outro, tanto para o OCG, como para o Master Duel, como para o TCG. Mas de um tempo para cá, como eu já venho martelando em vários vídeos que eu faço aqui, os formatos vêm se aproximando do TCG e do OCG. Tem uma diferença gigantesca, é claro que tem, existe o Maxi, isso molda totalmente o formato. As banlists ainda são bem diferentes, são sim, mas os formatos quase sempre estão sendo a mesma coisa, estão coexistindo. É claro que eles existem primeiro no OCG, porque tem um período de lançamento de 3 meses dele, em vantagem com relação a nós aqui no TCG, mas ainda assim, por mais que exista esse gap, os formatos coexistem. O Snake Eye, se você não se lembra, cara, a coleção lançada aqui, né, do Phantom Nightmare, foi lançada pra eles lá em outubro, novembro do ano passado, que é a coleção que trouxe o Pop, e desde então o Snake Eye é um meta. E eles atravessaram a banlist de dezembro, sem mexer em nada do Snake Eye de maneira significativa, de março e agora de junho. Tudo isso foram banlists que já passaram, o Snake Eye já atravessou tudo isso, e ele ainda não morreu. Eu quero refrescar um pouco a tua memória e acompanhar aqui comigo a última banlist do OCG que foi lançada, onde, mesmo tendo já os Fiendsmith, o hit que foi dado na banlist foi o seguinte: o Snake Eye Ash foi A1. Sim, o Snake Eye Ash foi A1, tá limitado o Snake Eye Ash. O Seeker, eu não lembro se o Seeker tá limitado, mas eu creio que sim, que foi na banlist anterior, se não me falha a memória. Foi na banlist anterior que o Seeker tinha ido a 1, aqui eles colocaram o Snake Eye Ash a 1 e o Bonfire foi a 2. Então, do deck relevante, na última banlist o Kirin tinha ido a 2 no OCG, uma parada meio maluca dessa, não sei se vocês lembram. A Little Knight tinha sido semi e agora ela foi limitada. E aí, de resto, são coisas que, pelo amor de Deus, é sempre assim a banlist, né? É muito mais coisa saindo e o que entrou foi essas coisas incrivelmente relevantes aqui, né? A Tartaruga e o Kaiser Coliseu banido na banlist do OCG. Não tem nada de urgente pra você reparar, né? Então vamos banir essas cartas, porque fora ela não tem nada demais acontecendo no jogo. Outra coisa que aconteceu foi a limitação da Beatrice. A gente tem a Beatrice limitada desde agosto de 2016 no TCG. Por muito tempo a gente teve banlist diferente no BA, né, que foi muito impactante aqui no TCG, era TCG exclusivo, depois foi pro OCG e tiveram diversos hits. Por exemplo, a gente teve Graphici mexido, lá eles tinham Skarmy e alguma outra carta que eu não me lembro. Era hits diferentes que eles davam pra diferenciar muito. A Bia passou a ser limitada aqui por um tempo, lá eles limitaram o Dante, se eu não me engano, em algum momento. Posso estar falando besteira, mas enfim, agora a Bia foi a 1, tá ligado? Por quê? Fiendsmith existe e a banlist já foi lançada. O Master Duel, por outro lado, teve banlist extremamente parecida, né? Então você teve aqui de cartas semi-limitadas o Bonfire, o Zeus, o Airlifter e a Lily. Você teve aqui limitada o Summon Limit e de cartas saindo da lista teve o Kirin, o Birth, Yatta, o Ptolomaios e Zassi. Foi isso que aconteceu na última banlist do Master Duel, né? Que foi a banlist de junho, que ficou efetiva aqui, ó, em 11 de julho de 2024. Semi-limitaram o Bonfire, igual aconteceu no ACG. E o Snake Eye Ash foi limitado aqui primeiro, eu não tenho certeza, mas no Master Duel o Snake Eye Ash já tá limitado. O Seeker foi limitado na banlist anterior também, tá muito parecido. E por que eu tô te dizendo isso? Nada mais é do que um grande spoiler. Essa é a minha grande teoria. Isso aqui é um grande spoiler. Eu não acho que a Konami vai acabar nivelando e igualando as banlists, igualando o jogo de maneira muito de 1 para 1, saca? Tipo,
É claro que aqui no TCG as cartas não serão lançadas no mesmo período em que elas são lançadas no OCG. Não será lançada no Master Duel no mesmo período. Porém, se a ideia do Master Duel é justamente converter jogadores do jogo online para o jogo físico, muitas coisas, muitas atitudes estão sendo tomadas. Então, lá no Master Duel, que puxou a lista do OCG de uns tempos atrás, tem muita coisa livre, acredite, as coisas vão sair da banlist aqui no TCG também. A ideia é incentivar você a jogar com o máximo de coisas diferentes possíveis, mesmo que não tenham mais chance no competitivo, mas eles vão tirar da lista. Já foi o Colossus, já foi o Protoss, os próximos certamente serão o Miau Miau e Electromite, algumas cartas nesse sentido, tá ligado? E é claro que eles não vão igualar de um pra um. Por exemplo, o Barone já foi banido aqui, o Linkuriboh foi banido aqui. Você acha que isso vai acontecer no OCG? Eu acho que não necessariamente, tá ligado? Então, tipo assim, algumas coisas serão diferentes ainda. Porém, o grosso, o que segura de fato a visão inicial que você tem do jogo quando você começa a tryhardar, que é o meta, o competitivo, vai se manter muito parecido. Não exatamente na quantidade de hits, porém vai ser muito parecido. Uma coisa que eu não sei se você se lembra é do Mundial. O Mundial vai rolar em setembro, né? No comecinho de setembro, se não me falha a memória. A banlist do OCG já saiu. A banlist do TCG vai ser antes do Mundial, né? Mas o que vai acontecer? Lembra que a banlist do Mundial ela é simplesmente um aglomerado, você vai ter que juntar, vai ter que estar todo mundo meio que no mesmo espectro, tá ligado? Quem joga o OCG, quem joga o TCG, vai fazer meio que uma mistura das listas pra poder ter um evento em si. Então você tem uma carta que é banida no TCG, ela não pode ser usada no Mundial, porque o jogador de OCG, mesmo que tenha aquela carta, como o Barone, banido no TCG, no OCG o Barone tá livre, no Mundial não pode usar, assim como o Maxi, banido no TCG, no OCG ele tá livre, então no Mundial você não pode usar, assim como cartas que estejam banidas pra gente não esteja banido pra eles lá, tem esse tipo de coisa. O Fenrir tá livre aqui, lá tá limitado, então no Mundial tem que usar limitado, e assim por diante. Então baseado nisso, quando já saiu a banlist do OCG e falta sair a banlist pro TCG, sabe o que vai acontecer? Ela vai igualar o jogo, ela vai deixar tudo muito parecido. Eu tô te dizendo isso simplesmente para você se ligar que não será mexido, por exemplo, no Snake Eye. O Snake Eye Ash vai a 1 na nossa banlist por aqui, por exemplo. O Seeker vai a 1. E o Bonfire a 2. Eu creio que vai ser algo nesse sentido, não vai ficar muito diferente. E no Master Duel, acho que eles também não vão matar. Inclusive, eu acho que eles lançaram o Snake Eye muito cedo. Se o plano era esse, eu não sei se sempre foi, mas se o plano era esse, acho que eles poderiam ter adiado um pouco o Snake Eye. Vai ficar um pouco estranho ele ficar por tanto tempo existindo no jogo, tá ligado? Agora vê o Fire King deu um boost legal e tá tendo hits no Snake Eye, mas ainda assim existe. O Fiendsmith vai chegar daqui a pouco, eu tenho certeza que antes do Mundial o Fiendsmith vai estar disponível pra você poder usar no Master Duel, né? Você, de forma geral. Mas o Snake Eye não vai morrer, porque o formato precisa continuar coexistindo. Então, acho que enquanto não tiver alguma coisa ou não tiver no range de acontecer a banlist do OCG, e aí na próxima banlist do OCG acho que eles vão fazer algo com o Snake Eye, e depois a gente vai ter uma banlist que eu acho que vai demorar 3 meses, saindo em agosto vai demorar setembro, outubro, novembro, em novembro creio que saia a próxima banlist do TCG, supondo que agora em agosto saia a nossa, porque precisa igualar o quanto antes. Então eu só tô tentando mostrar esse vídeo aqui pra você, porque você já tem um spoiler do que vai acontecer na lista, tá? Você já sabe o que vai acontecer, vai ser algo nesse sentido. O formato com o Fiendsmith, por exemplo, a Beatrice vai tomar alguma coisa? Eu acho que a Beatrice é foda, né? Porque o Fiendsmith tá no jogo. E você poder jogar o Mundial com o Fiendsmith rolando lá no OCG e tendo a Bia existindo, que já tomou hit indo a 1 e no TCG, se agora na banlist eles banirem a Bia, você vai ter a Bia que não existe no TCG e existe no OCG. E aí, no caso, eles iam banir na próxima lista deles, que é depois do Mundial, né? 3 meses pra frente de junho, que foi agora. Julho, agosto, setembro. Vai ser lá no final de setembro a próxima banlist do OCG, onde eles poderiam banir a Bia, a gente pode banir aqui primeiro. Mas aí o Mundial vai ficar com essa lacuna a ser preenchida. Eu não sei se é algo tão firmemente assim que eles pensam, tá ligado? Mas certamente tem indícios, cara. Certamente tem indícios. Então, essa banlist não tem muita expectativa boa. Pode ter certeza que coisa saindo da banlist vai ter. Vai sair o Summon Sorcerer, o Kirin já saiu o Colossus, o Protoss. A Apollousa pode entrar, tá ligado? Eu acho que a Apollousa é algo que não vai diferenciar tanto assim o jogo. A Apollousa acho que é um hit certo que vai rolar aqui e não deve demorar muito pra rolar por lá ou no Master Duel, principalmente no Master Duel. As banlists do Master Duel que lançar, pode esperar coisas muito irrelevantes daqui pra frente. Daqui a pouco, nos próximos dias, deve sair o que pode afirmar a minha teoria ou
tirar ela pra merda completamente. Eu tô muito ansioso pra saber como que vai acontecer. Porém, cara, é uma teoria que eu acho que de fato vai acontecer, tá ligado? Então, os hits do Snake Eye, você já sabe quais vão acontecer. Você já sabe. E vai ficar tudo igual. Mas ainda tem a diferença primordial que todo mundo sempre falou de diferença do ACG pro TCG, que é o Maxi. Seria uma pena, né, se não existisse alguma coisa pra substituir muito em breve. Eu sei do lançamento do Mutyume e vai ser tema dos próximos vídeos. O que afirma cada vez mais essa teoria. Já saiu a Banlist OCG, mano. Só vai sair a próxima depois do Mundial. E tá tudo parelho com o Master Duel. Eu não acho que eles vão mexer em muito mais coisas agora no Master Duel e nem no TCG. Não será nada muito drástico. Certamente não vai ser. Vai ser as coisas que vão tentar continuar perpetuando essa ideia. Porque daqui pra frente, esse vai ser o padrão. E essa é apenas a minha teoria. Mas é basicamente isso, meus amigos. Se você acha que eu tô chapadão de linguiça, deixa aí nos comentários. É basicamente isso. Valeu, falou e até mais.